Aleluia. Em Salmos, no capítulo 139, na nova versão transformadora indiana, nova versão transformadora, Salmos 139, a partir do versículo 14, diz assim: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu sei muito bem. Então, segundo Davi, está dizendo que nós somos feitos por Deus. Continua: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto era tecido na escuridão. Nem precisa entrar em muito detalhe para você saber que isso aqui é um relacionamento sexual. Homem e mulher, precisa? Não, né? De jeito nenhum. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Pessoal, seu pai teve um relacionamento com a sua mãe, e desse relacionamento surgiu esse próspero e próspera que é você. Pois bem, quando você estava no ventre da sua mãe, antes mesmo de surgir cabelo, olho, boca, nariz, você era o que a Bíblia chama de uma substância sem forma definida. Mas você já existia. Escute bem, você já existia. Naquele momento em que a semente do seu pai se encontrou com o óvulo da sua mãe e surgiu você, nesse momento Deus viu você. E no livro dele, todos os teus dias foram escritos. É isso que o versículo está dizendo. Todos foram escritos, todos foram estabelecidos, todos foram ordenados, pré-ordenados. Tudo aquilo que você deveria ser, segundo a vontade de Deus, foi escrito lá. É lá que diz, nesse livro, se você é um pastor, eu estava no ventre da minha mãe, como é que? Pois é, um pastor, um advogado, um médico, um mestre, um profeta, um apóstolo, um contador, está escrito, um cantor, um ministro da palavra, está escrito. Todos os teus dias, cada momento, está escrito. Então quer dizer que já foi pré-estabelecido, então vai acontecer. Aí depende. Porque o fato de Deus desejar, querer que você enriqueça em todas as áreas da sua vida, não é suficiente. É necessário você fazer a sua parte. Eu vou dizer de novo. O fato de Deus querer que você enriqueça em todas as áreas da sua vida, não é suficiente. É necessário você desejar, você querer e fazer a sua parte. É por isso que há um plano específico de Deus para o Mateus, que é diferente do plano específico de Deus para mim, que é diferente do plano específico de Deus para Lara, que é diferente do plano específico de Deus para o Mauro, para o Francisco. Deus tem um plano específico para você, que se você fizer, você verá o impossível acontecer. Você verá bênçãos que nunca aconteceu na sua vida e na sua família acontecer com você. Você vai ver isso acontecer. Mas depende de você fazer o que Deus quer. É na vontade de Deus que o impossível acontece. É na vontade de Deus que a felicidade se manifesta. É na vontade de Deus que aquilo que nós tanto desejamos e sonhamos acontece. É justamente na vontade de Deus. É por isso que, se você não ouvir
o que Deus tem para a sua vida, você jamais vai obedecê-lo. Uma vez o Senhor me disse: os meus filhos não são desobedientes. Aí eu disse: meu Deus do céu, qual é o pai que fala mal dos filhos? Todo pai fala bem dos filhos. Mas ele continuou: os meus filhos não são desobedientes, os meus filhos são obedientes. O problema é porque não me ouvem. O problema é porque substituem a minha voz por outras coisas, outras vozes, como bem falou na sua música a Bia. A propósito, se você não sabe, essa música Vozes foi autoria da Bia com o Espírito Santo, foi eles dois. Houve outras vozes, e como Paulo fala lá em 1 Coríntios, as vozes que a gente escuta, que é diferente da voz de Deus, nenhuma delas é sem sentido. Pelo contrário, é coisa lógica. Mas a lógica nem sempre é verdadeira. Eu trabalho com TI, eu sei muito bem o que é lógica. E nem sempre a lógica é verdadeira, e é lógica. O detalhe é porque muitas vezes nós chegamos a conclusões de acordo com a lógica. Mas quando deveríamos chegar a conclusões de acordo com a voz no seu interior. Está todo mundo entendendo isso? Qual o tema então da mensagem de hoje, pastor? Finalmente, diga aí, qual é mesmo o tema da mensagem? Seja guiado pelo Espírito de Deus e veja o impossível acontecer. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos começar, gente? Ué, pensei que o senhor tinha começado, tinha nada, estava só na introdução. Amém? Mateus capítulo 6. Mateus 6. Jesus, Mateus, ele começa no capítulo 5, é uma ministração só, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ele começa com as bem-aventuranças lá no monte, e aí ele vai falando de vários assuntos, e cada vez que ele ia falando, a multidão ia crescendo, e ele foi falando, seguindo a orientação do Espírito. Então aqui no capítulo 6, no versículo 6, ele ainda está dando continuidade àquela ministração que durou muito tempo. No versículo 6, capítulo 6, versículo 6, vai para revista atualizada, por favor, Indiara. Revista atualizada. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Durante séculos, a igreja, o conhecimento de Deus foi aumentando, mas infelizmente, nem sempre os nossos amados irmãos estavam dentro desse conhecimento de Deus. Por quê? Porque as pessoas que estavam ministrando, ensinando e tal, eles mostravam e falavam certas coisas, diziam certas coisas que, embora, de novo, lógicas e boas, não correspondia com a verdade. Há um livro do John Bevere que diz assim: do bem ou de Deus? Nem tudo que é bem é bom, nem tudo que é bom é bem, mas tudo que é de Deus é bom. Eram coisas lógicas e até que poderiam ter uma certa aparência de piedade. Dentre esses enganos está justamente a oração. A oração sempre era o meio de escape. Estava numa situação adversa, vamos orar, irmão. Estava num problema, vamos orar. Ô, irmão, eu estou doente, vamos orar. Eu estou endividado, vamos orar. Eu estou com problema com meu filho, vamos orar. Com problema com meu marido, com minha esposa, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E de fato, existe petição na oração. E de fato nós devemos orar uns pelos outros, a Bíblia manda isso. A palavra de Deus fala sobre a intercessão. E se você só intercede por você e sua família, você está errado. Porque a Bíblia manda você interceder pelos seus irmãos, independente de quem quer que seja, inclusive aqueles que tu não gosta muito.
E orar com o mesmo fervor, tá? Não é Jesus abençoa, amém, não. É orar mesmo com fervor. Mas a oração é muito mais do que isso. Você usar a oração apenas para pedir é um método raso de comunhão com Deus. Muito raso. É coisa de menino na fé, imaturos. A oração é diálogo, é comunhão. Comunhão. Quando Jesus estava falando aqui, dizendo: entra no teu quarto e fecha a porta. Essa parte que entra no quarto se referia a onde você guarda tesouros, segredos, riquezas. E não é qualquer um que entra lá, a não ser aquele que você autoriza. Esse quarto aqui pode ser um quarto normal, quarto de dormir, mas também pode ser o teu banheiro, ou o teu carro, ou mesmo estar só em casa, na sala da sua casa. É um local onde você pode ter comunhão com Deus. É um local onde segredos são falados por Deus e coisas que você não conta para ninguém por você. O quarto aqui é simplesmente quando você fecha-se para tudo que estiver ao seu redor e diz: Pai, vamos conversar. Precisamos conversar. Eu estou bem, estou com minhas contas pagas, muito dinheiro sobrando, né? Eu vou até passar uns 10 Pix agora, cada um de 15 mil reais. Ah, bênção. Vocês sabem meu Pix, né? Só para ter certeza. Né? E tá, olha, eu estou muito bem, mas eu quero comunhão, eu quero conversar. É isso que é oração. É quando você fala e ele responde. Ele fala e você responde. Se não for assim, querido, é coisa rasa. Mas muitas vezes, por falta disso aqui, nós queremos que Deus faça algo publicamente por nós, sem que antes tenhamos feito algo em segredo. Eu auxiliava o pastor João Roberto, e ele disse certa vez, e eu concordei 1000%. Ele disse: Deus te recompensa em público por aquilo que você faz no secreto. Deus te recompensa em público por aquilo que você faz no secreto. Você já conversou com ele hoje? Ele já ouviu a sua voz? Aí agora a outra lá. Você já ouviu a voz de Deus? O que foi que ele te disse hoje? O que foi que ele conversou com você hoje? O que é que ele te revelou hoje em relação à tua semana? Silêncio. O que foi que ele te falou hoje? Cheguei aqui, era antes das 8 da manhã, e fiquei aqui conversando com ele. Foi meu quarto, aqui foi meu quarto. Fiquei aqui conversando. Quanto tempo você tira para conversar com ele? Existem situações e circunstâncias lícitas, existem coisas lícitas que nós fazemos. Não estou dizendo pecado não, coisa lícita. Trabalho é uma coisa lícita, tá? E é mandamento, a Bíblia manda você trabalhar, estudar, fazer, tudo é maravilhoso. Mas essa coisa lícita se torna errada quando atrapalha a tua comunhão com Deus. Não interessa o que seja. Quanto tempo? Mas aí nós temos tempo para comer churrasco. Eu amo, eu também tenho. Gente, eu tenho um tempão muito grande. Olha, é maravilhoso. Tá certo? E quando o Val faz aqueles caldos dele, meu Deus do céu, glória a Jesus. Eu gosto, eu amo isso. Isso é bênção. Amém. Mas deveria ter um prazer ainda maior para entrar no quarto, ou onde seja, e conversar com seu pai. Aquele que te ama mais do que qualquer outra pessoa na terra. Mas se eu dou mais tempo para outras coisas do que a Deus,
eu estarei mostrando com a minha atitude que Deus não é o primeiro lugar na minha vida. Porque o que é primeiro lugar na sua vida é aquilo que mais ocupa o teu pensamento, querido. Se eu não ouvir o que Deus tem para a minha vida, eu não vou obedecê-lo. Eu vou andar por aquilo que eu vejo. Eu vou estar procurando o que é melhor para mim. Eu vou estar buscando alguma coisa que seja boa para mim, que funcionou para o Francisco, vai funcionar para mim também. Eu vou ficar procurando outras coisas, quando na verdade o plano que Deus tem para o Francisco é diferente do plano que Ele tem para mim. Aí Deus hoje está chamando você para subir o nível da comunhão que você teve com Ele até hoje. Ele está chamando você: ei, aumenta a comunhão, eu preciso conversar contigo. Eu preciso conversar com você. Deus precisa conversar com nós. Por quê? Porque nós somos os embaixadores dos céus. Nós somos os representantes dele aqui na terra. Um representante precisa estar ligado e conectado com aquele a quem ele diz representar. Está todo mundo entendendo isso? Aí quando você vem na terça-feira, no culto de oração, nessa terça eu vou ministrar. Dessa terça agora. Espero todo mundo aqui, mais seus familiares. Vem. Aí é aquela coisa. Vamos orar, né? A gente vem no culto de oração, vamos orar. Não, meu irmão, o culto da terça nada mais é do que um complemento do que você começou em casa. O crente, ele não tem apenas o culto de oração, ele tem a vida de oração. O culto de oração é o complemento. Mas espera aí, gente, sentado, ajoelhado, em pé, deitado, como seja, falando com uma pessoa que a gente não sente na maioria das vezes, que a gente não vê na maioria das vezes, e que a gente não ouve com os ouvidos físicos, só ouve por dentro. É fácil? É não. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados com aquilo que nós vemos, embora dizemos que andamos pela fé. Andar pela fé é andar por aquilo que não se vê. Mas a gente está tão acostumado ao que se vê, então faz com que eu prefira ter uma longa conversa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã, de mais ou menos 2 horas, e quando é com Deus é 5 minutos, e olhe lá. Às vezes eu ligo para minha mãe e converso com ela, tempo passa muito, glória a Deus pelo celular. E pelos planos de internet que a gente pode passar o dia todinho. A benção, eu gosto de... O quê? A Bia é com a avó dela, conversa, né, Bia? Muito. É bom, mas com Deus tem que ser maior. Senão você não vai saber os planos que Deus traçou quando você estava no ventre. Aí você vai chegar um dia diante do Senhor e Ele vai dizer: você seguiu os seus sonhos ou seguiu os meus planos? E aí tu vai dizer o quê? Sabe como é? Eu ia para a igreja. A grande verdade é que nós precisamos ter maior comunhão com Deus, porque do contrário, você vai para o céu, mas detestando a viagem. Tá doido para Jesus voltar, mas não é Jesus voltar, é a pessoa sair. Quando na verdade, quando uma pessoa está em comunhão com Deus, pode vir o que vier, pode acontecer o que for, Ele simplesmente sorri e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quanto tempo você tem? Pastor, mas não é guiado pelo Espírito? Pois é porque é na comunhão que você ouve a voz do Espírito. O engano, eu vou dizer outro engano que tem: Deus faz tudo, Deus faz tudo. Olha, Deus fará tudo por você. Não vai não.
Deus não vai fazer tudo por você. Ele vai fazer tudo com você. Mas se você não tem comunhão, como é que tu vai fazer tudo se você não tem comunhão com Ele? Você pode sair daqui dizendo: essa mensagem é forte, muito boa. Realmente eu preciso me examinar, eu preciso mudar essas coisas. E ficar só nisso. Ou pode sair daqui já marcando o horário que você vai hoje entrar no seu quarto, fechar a porta, desligar o celular e ir conversar com seu pai. Depende de você. Depende de você. Está todo mundo entendendo isso, gente? Deus anseia, Deus deseja ter comunhão contigo. Preste atenção. Conversar com você, dialogar com você, até nas mesmas coisas. Deus deseja, Deus quer, Deus tem anseio por isso. Mas a gente deseja outras coisas. Acima disso, nada contra desejar outras coisas, meu irmão, pelo amor de Deus, todos nós desejamos, mas nunca acima disso. Quanto tempo você passou com Deus hoje? Ou você já acordou, eita, glória, meu Deus do céu, tem que correr logo, né? Porque ir para a igreja e tal. Ei, acorda mais cedo. A irmã chegou e disse: pastor, na minha casa é uma bagunça grande. É menino chorando para o lado, é o vizinho que bota um forró o dia todo. É não sei o que lá e tal, e lá vai desse jeito. Eu posso vir para a igreja? Pode, minha filha. Pode vir. E veio, foi lá para a super igreja, ficou lá, conversando com o papai. Mais tarde eu vi o semblante dela, parecia outra pessoa. Sorriso de orelha a orelha, conversei com ele. Já sei o que vou fazer e já sei o que vai acontecer. Já sei o que vou fazer, já sei o que vai acontecer. É assim que a coisa funciona. Quanto tempo de comunhão você tem com Ele? Está todo mundo entendendo isso? Estou sendo claro? Vamos lá, vamos em frente. Romanos capítulo 8, revista atualizada. Romanos capítulo 8, versículo 14. Esse versículo é bem conhecido, gente. Esse versículo é super conhecido. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No grego diz: pois os que... cadê? Deixa eu olhar aqui, como é que está direitinho. Os filhos de Deus são, pelo Espírito de Deus, guiados. Pelo Espírito, guiados. Vamos lá. Quando você é guiado pelo Espírito Santo? Todo crente é guiado, tá bom, gente? Alô, todo crente. O problema é como Deus me falou, nem todos ouvem a voz dele. Mas Deus está falando o tempo todo para você. Está falando para você. Está falando para você. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo jamais tem depressão. Por quê? Porque simplesmente ele é constantemente alimentado nos seus pensamentos pelo que sai do Espírito de Deus em relação a essa pessoa. Constantemente. Quando ele deixa de ouvir a voz, ele fica perdido. E como o sentimento é derivado dos pensamentos, ele começa a ter os sentimentos ruins. Aí começa a vir um problema. Vocês estão entendendo isso? Eu não estou minimizando a depressão. Eu estou te mostrando o caminho para nunca tê-la. É quando você simplesmente ouve a música que a Bia cantou. Voz e diz: olha, é fraco, doente, pobre. Quem conhece o testemunho da Bia sabe. Ela muitas vezes se sentiu fraca. Doença, era o tempo todo. E de vez em quando olhava na carteira, né, Bia? E estava lá, 0,0. Aí a voz diz o quê? Doente, fraco e pobre.
Mas quando ela escolhe ouvir a voz, deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia tem uma palavra que está muito na moda: coach. A gente ouve sobre coaches. Uns são pessoas de Deus, outros são só querendo ganhar teu dinheiro. Só. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o crente tem um mentor, chama-se o Espírito Santo. É o coach dele. Pode ouvir até outros, mas o principal é o que o Espírito diz. Por quê? Porque o mentor, o coach, não te conhece. Bota lá um vídeo e traz aquela mensagem de impacto que mexe com você. Mas o Espírito Santo, ele te conhece e fala diretamente para você o que você precisa. É o Espírito que é o seu mentor, meu irmão. É o Espírito que é o seu coach. Mas tem um preço. Qual é o preço? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai conversar com ele. Estão entendendo isso, gente? O que o Espírito diz é mais importante que o que o seu pastor diz. O que o Espírito diz é mais importante do que o seu pai, sua mãe, seu cônjuge diz. O que o Espírito Santo diz é mais importante que pregadores, ministros, coaches falam. O que o Espírito diz é o que é realmente necessário para a sua vida. Quem tem o Espírito não precisa de mais nada, apenas segui-lo. É o Espírito Santo que tem o plano para te enriquecer. Eu vou dizer de novo. É o Espírito Santo que tem um plano para te enriquecer. Pastor, eu estava até gostando que o senhor estava mais espiritual, agora começou a falar de riqueza. Já virou carnal, material. Não, irmãos. Dinheiro é um assunto tão espiritual quanto qualquer outro. O Espírito Santo tem um plano para te tirar de dívidas. Ontem à noite, estávamos conversando com uma pessoa, estávamos falando acerca dessas coisas. Olha, eu estou endividado. Eu não soube gerenciar meu dinheiro e me endividei. Pergunta ao Espírito Santo. Ele vai te dizer como. Ele vai te mostrar como sair. Por quê? Ele conhece tudo de Deus, não é verdade? Ele é Deus. Ele conhece você. Aí ele diz, você errou disso aqui, ajeita aí, novo cálculo da rota, aí, entra no próximo retorno, vamos fazer assim, vai dessa forma, você faz, acabou a história. Nem precisa de gabinete. Nem precisa, está feito. Por quê? Ouvindo. Mas quando a gente está acostumado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente pode pegar, com aquilo que a gente... Aí pronto. Irmãos, as coisas de Deus são sim invisíveis, não só aos nossos olhos humanos, como aos nossos sentimentos. Existe palavra de Deus específica para a sua vida que já está no seu coração. Há um plano específico de Deus que já está no seu coração, mas Ele só revelará o próximo passo quando você der esse. Estamos em frente. Vamos lá, vamos em frente. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Capítulo 14 de João. No capítulo 14... Capítulo 14, versículo... Espera aí, gente. Versículo 16. 14, 16 do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, no grego, alho, A-L-L-O. Alho, alguém igual a mim. É isso que está dizendo. Outro, esse outro é alguém que é igual a mim, igual a Jesus. Consolador, no grego, paráclito, alguém chamado para ajudar. Sabe qual é a outra palavra também para esse consolador? Treinador.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará alguém igual a mim, um outro coach, treinador, que guia, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando eu estava estudando sobre isso, o que veio à minha mente foi o jogo de futebol. Futebol, vôlei, basquete, todos eles têm treinadores. O treinador, ele não entra em campo, ele só entra em campo no treinamento. Mas o treinador, ele é também chamado de professor. E ele fica naquela lateral, vamos falar de futebol, né? Ele fica ali naquela lateral ali, numa áreazinha reservada para ele, de uma área chamada área técnica. E de lá, ele vai orientando os seus jogadores. Ó, vai para lá, pega a bola, chuta, bora, vamos para frente e tal. Ele é aquele cara que faz isso. E se ele for um bom treinador, ele jamais vai dizer algo que fira as regras ou princípios do futebol, se ele for um bom. Por exemplo, um treinador bom jamais vai dizer para o seu jogador que quando a bola chegar na área, tira com a mão para facilitar para o goleiro. Por quê? Porque se ele fizer isso, é pênalti certo. Se ele fizer isso e a pessoa for o último homem, né? O último homem é cartão vermelho direto. Normalmente é cartão amarelo. No segundo cartão amarelo vai o vermelho, é expulso. Mas se ele fizer isso, cartão vermelho direto. O treinador, ele vai te ajudar dentro dos princípios e regras do futebol, vai ajudar o jogador a isso. E quando faz aquele gol, ele vibra e tal, mas não é ele que faz o gol, é quem ele ajudou. O Espírito Santo está para nós, assim como um treinador está para um time de futebol, com uma diferença: ele entra em campo. O treinador não pode entrar em campo. O Espírito Santo entra em campo. E cada vez ele te instrui. Ei, vento contrário, olha, não é assim não, fale a palavra. Ele jamais vai dizer para você, murmure. Ele jamais vai dizer, começa a se comparar com o outro. Não, ele vai dizer, ei, fale a palavra, vai louvar, vai adorar. Ei, agora, escuta, preste atenção, você precisa fazer alguma coisa para que eu possa agir através de você. Esse é o que ele faz. E para eu poder falar a palavra, eu preciso o quê? Ter ela dentro de mim. E é incrível como tem crente que menospreza a palavra. É incrível como tem crente que despreza. Misericórdia, não, pastor, eu uso até uma Bíblia desse tamanho não Coca-Cola ali, tá aquele tamanho, ó. Eita! Meu irmão, sabe qual é a melhor versão de Bíblia? Existe algo em torno de umas 50 versões de Bíblia em português. Sabe qual é a melhor versão? É aquela que é lida e praticada. É por isso, deixa eu só fazer uma parênteses aqui. É por isso que eu já instruí todos os líderes de departamentos a observar quem é que vem para a igreja só quando está escalado, para tirar ele. Eu não quero ninguém trabalhando em nenhum departamento, pessoas que vêm para a igreja só quando está escalado. Não quero, porque essa pessoa está menosprezando a palavra. Vem para a igreja só porque eu estou escalado. Não, meu irmão, tu tem que vir porque aqui o mais importante é a palavra de Deus. Você vem cultuar a Deus, então você tem que priorizar isso. Não interessa se está escalado ou não, tanto faz. Eu vou ministrar hoje à noite e terça-feira e pronto, só de hoje a 15 que eu vou ministrar. Mas eu vou estar terça, vou estar quinta, vou estar no domingo de manhã, no culto das crianças, e na outra terça. Por quê? Que eu venho cultuar a Deus, independente do que eu venha fazer. Crente que não prioriza a palavra, por mais que ele ore, ele jamais vai estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque para poder falar a palavra, ela tem que estar dentro de você. Aí, pastor, mas por que você está falando isso? Porque o Espírito Santo vai te guiar dentro da palavra.
Eu vou dizer de novo. O Espírito Santo vai te guiar dentro da palavra. Se eu usar outra expressão que se usa muito hoje, não tem agora dentro das 4 linhas da Constituição, né? Ter falado isso, né? Pois bem, o Espírito Santo vai te guiar dentro das 4 linhas da Constituição Celestial, que é a palavra. O Espírito Santo jamais, no momento de aperto financeiro, o Espírito Santo jamais vai te dizer, deixa para entregar o dízimo no outro mês. Por quê? Isso fere o princípio da palavra. Estão entendendo isso, gente? O Espírito Santo jamais vai dizer, não, vai hoje não, fique em casa. Afinal de contas, nós somos a igreja mesmo, para que congregar? Porque isso fere o princípio da palavra. Lá diz que nós não devemos deixar nossa congregação, como é costume de muitos, temos que congregar, temos que estar juntos. O Espírito Santo jamais vai dizer, se afaste da Eva, não queira saber nada de Eva. Não, ele diz, ore por ela. Ah, mas eu não gosto dela, ora assim mesmo. Pronto, agora que tu quer ver um candidato intercessor, é o cara que não gosta de você. Esse, ó, perfeito, vai orar. Ele guia por dentro dela. Mas se eu não souber dela, vocês estão entendendo isso, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tem os seus celulares, e nos seus celulares, pelo menos a maioria de nós, tem uma coisinha chamada Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia wireless. Não, peraí, deixa. É uma coisa, senão eu vou falando. Seguinte, a Júlia está ali, então eu preciso mandar um arquivo para a Júlia. Então aqui eu clico aqui e aparece, magicamente brota no celular dela, através dessa tecnologia chamada Bluetooth. Pronto, tá um exemplo assim. Mas se a Júlia for lá para o Açaí, não vai funcionar não. Porque o Bluetooth tem que estar aqui. Existem bênçãos de Deus reservados para a sua vida e unções reservados para a sua vida que só quem está presente é que pega. Sabedor disso, o diabo procura afastar, trazendo engano. Uma pessoa me disse, pastor, eu decidi não ir mais para nenhuma igreja, porque nas igrejas só tem hipócritas. Nas igrejas só tem coisa ruim. Nas igrejas as pessoas, sinceramente, ninguém reconhece, ninguém vê. Aí começou o vitimismo. Eu disse, é melhor mesmo tu ficar lá, porque lá na igreja só tem gente imperfeita. Os perfeitos estão tudo de fora. Ah, pai, o que é que o senhor quer dizer? Disse, olha, se você acha que na igreja é desse jeito, então não precisa vir não, meu filho, fica lá fora. Tu não já é perfeito? Detalhes, perfeitos normalmente estão no céu já. Eu estou vendo aqui, então. Igreja é hospital. Aqui recebemos todo tipo de pessoas. E ajudamos pessoas a não ficarem do jeito que está, mas cumprirem a vontade de Deus para a vida delas. É isso que é a igreja. O Espírito nunca vai dizer para você se afastar. Está todo mundo entendendo isso, gente? O problema de muitos amados irmãos é porque eles agem, eles veem uma coisa e pensam que já é a vontade de Deus para aquilo. Nem sempre. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu estava conversando com o Fran. Estava conversando com o Fran ontem à noite. E ele esteve lá em casa. E eu gostaria de trazer uma coisa que veio ao meu coração, que eu vi aqui em Mateus capítulo 9. Abre lá Mateus capítulo 9. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em Mateus capítulo 9, relata sobre um chefe da sinagoga chamado Lázaro, que procurou Jesus, para que Jesus fosse na casa dele para curar a filha dele. Jesus disse e foi. Quando Jesus ia no meio do caminho, veio a mulher do fluxo de sangue, não vou entrar em detalhe, tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. Escuta essa. Mas quando Jesus falou com ela, Jesus não disse para ela que ele tinha curado, disse, a tua fé te curou. Ou seja, não foi a fé de Jesus, foi a dela. Tocou nas vestes, foi curada. Pá, perfeito. Aí chega o pessoal para lá, para o Jairo, que estava lá esperando, né, até que eu vi essa história da mulher que contou tudo para Jesus e tal. Chegou lá, sei, não incomoda mais o mestre não, porque a menina morreu.
a menina já morreu. Não tem mais jeito. Mas Jesus disse: ei, tranquilo, calma, não temas. Só isso. Foi lá na casa dele e ressuscitou a menina. Pronto, certo? Aí, depois disso, ele saiu de lá e foi para a casa onde ele estava hospedado. É aqui que começa no versículo 27. 9:27, revista atualizada. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe disse: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos e disse uma coisa: faça-se conforme a vossa fé. Versículo 30, abriram-se-lhe então os olhos. Pronto. Esse aí está bem resumido. Mas quando eu fui dar uma estudada, realmente o que aconteceu aqui, preste atenção nisso. Jesus sai da casa de Jairo, olha só a história. Lá vai a multidão toda atrás dele. E ele foi para a casa que estava hospedado, que estava bem longe, estava bem distante. E ele foi lá, andando. Os 2 cegos vinham atrás, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Agora imagina cego, gritando atrás dele, tateando, empurrando um, batendo um canto, batendo o outro. E Jesus estava fazendo o quê? Nada. Ele estava indo. Mas por que Jesus não se virou e resolveu o problema deles logo? Pois é, mas ele não fez isso. Ele continuou, e a gritaria continuou atrás dele. Olha, pense na situação. Quero que vocês imaginem a situação, imagine a história. A pessoa lá na frente, lá vem o cego gritando, empurrando, tateando, caindo, tropeçando e tal, e o outro não está nem aí. Foi isso. É porque, como eu disse, o versículo aqui resume tudo. Quando você vai estudar a história, realmente foi exatamente assim. Finalmente ele chega em casa. Talvez algum discípulo chegou e disse: mestre, por gentileza, resolve logo esse problema, que ninguém está aguentando a gritaria desse povo não. Aí Jesus chega em casa. Quando ele chega, aí é que ele se virou para eles: vocês creem que eu posso? Cremos. Tocou nos olhos dele e usou a palavrinha: seja feito segundo a vossa fé. Não foi a de Jesus não, foi a deles. A pergunta: por que Jesus não resolveu isso antes? Porque Jesus era guiado. Ele jamais ia fazer uma coisa, ainda que fosse correta e certa, apenas pelo desejo de fazer. Ele precisava ouvir primeiro o Espírito. Como é que o senhor sabe disso? Teve uma certa vez que ele estava numa casa, estava todo mundo lá, e meio indigente, aquela coisa toda, e a Bíblia diz claramente, e a unção de cura estava presente para curar. Veio um homem deitado numa maca, sendo carregado por 4 outros, subiram, abriram o telhado, desceu e tal, Jesus perdoou os pecados, e levanta e anda. Mas foi na hora. Mas ele não fez isso com os outros cegos. Porque não havia unção presente para curar. Porque ele não iria usar a fé dele quando o Espírito Santo não tinha levado ele a isso. Está todo mundo entendendo, gente? Nunca faça algo, ainda que seja bom, sem que o Espírito Santo tenha colocado no seu coração. Ainda que seja algo bom. Nunca diga sim quando o Espírito Santo manda você dizer não. Vou repetindo. Nunca diga sim quando o Espírito Santo manda você dizer não. Todo mundo poderá estar esperando o seu sim, mas se o Espírito diz não, então é não. Isso acontece muito, principalmente com filhos. Muito com os filhos. Meu Deus do céu, mas está precisando, está querendo, está assim. Ele disse não, então é não. Eu sei que nem todo mundo gosta dessa parte aí não, gente, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como? Existem várias formas, mas a principal delas
Primeiro, o que o Espírito falar vai estar de acordo com a palavra. No contexto da palavra, porque dentro da palavra até o diabo fala. Mas no contexto, o Espírito Santo sempre vai falar de acordo com a palavra. Segundo, abre João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Aleluia, Deus é bom, Deus é muito bom. No versículo 26, o Consolador, olha o Consolador aí de novo, Paráclito, treinador, coach, mestre, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, aquilo que se ouve da palavra, o Espírito Santo lembra. Mas o que não ouve não tem o que lembrar, né? Vamos lá, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se é a minha paz vos dou, é porque existe paz que não é de Jesus. A Bíblia diz que a bênção que vem do Senhor enriquece, e com ela não traz dor alguma. Enriquece. O que vem de Deus é bom. Mas a paz de Deus, ela governa você. Mas para isso você tem que permitir que ela aconteça. Pedro, na sua segunda carta, ele diz: quem quiser ver dias felizes. Aí ele começa a falar sobre refrear a língua do mal e tal. Mas no final ele diz: busque a paz e siga. E eu tenho ouvido muitas pessoas, já fizeram rema e tudo mais, confundindo isso. Eles desejam muito uma coisa, eles querem muito uma coisa, mas para isso há um caminho que eles têm que trilhar, mas eles não querem trilhar por esse caminho, eles querem ir por aqui. Mas o Espírito Santo manda ele por ali. Aí quando ele vai por aqui, momentaneamente ele tem um prazer momentâneo em fazer aquilo que ele queria fazer, a dopamina, né? Aquele prazer. Aí ele confunde isso com paz. Não. A paz de Deus, ela começa aqui e passa para cá. Não começa aqui e passa para cá, não. Ela vai para o seu coração e imediatamente vai para a sua mente, se você permitir. Ela simplesmente está ali o tempo todo, dentro da pessoa o tempo todo. Quando você não percebe mais essa paz dentro de você, você está fora da vontade de Deus em alguma hora. É hora de parar, entrar no seu quarto e dizer: Senhor, o que está acontecendo de errado? Porque essa paz tem que estar o tempo todo dentro de você. É ela que guia você. É ela que mostra a paz de Deus. É uma espécie de, eu já falei aqui, vou falar de novo, perfume de Deus. E Deus tem perfume? Deus é cheiroso. Como funciona a coisa? A pessoa usa aquele perfume bem caro, né, francês, né, tal. Aí ele chega num local e todo mundo: rapaz, o perfume de fulano, ó. Meu amigo, a Vívia está usando um perfume. Isso é a Vívia, né, que chegou aí. Olha o perfume. Usa perfume francês, meu amigo, caríssimo. Negócio, né, cara, que o marido dela comprou outro dia. Então, pensa no céu. Então, ela não precisa dizer: cheguei, não. Quando chega o perfume, rapaz, eu acho que eu sabia, ó, vive aí, ó o perfume. A paz é o perfume de Deus. Deus está dentro de você. A manifestação da presença dele é paz pura. Paz e alegria, paz e alegria, paz e alegria, paz e alegria. Não é você colocar o seu coração naquilo, é simplesmente aquilo está dentro de você. Isso é paz. Eu estou encerrando, estou já terminando. Capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses.
Estava conversando com uma pessoa há algum tempo atrás. E ela falando sobre uma determinada situação. E ela fez algo que não deveria ter feito. Algo que feriu os princípios da palavra de Deus. Os princípios. E ela disse: eu não entendo, pastor, porque eu fui guiada para isso. Fosse guiada para fazer isso? Sim, se fosse não. Eu fui sim, pastor. Eu fui sim. Eu digo, foi não. Porque o Espírito Santo jamais contradiz a palavra. Ela disse: mas eu tive paz. Diga, é aí que está o X da questão. Você não sabe o que é paz. Talvez você saiba o que é dopamina. Sabe? O hormônio do prazer. Pronto. Isso ainda não. É bem diferente. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 15 de Colossenses, revista atualizada. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou também chamado de juiz, em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz, o juiz, o que mostra aí, está certo, está errado. Está errado, olha, falta de paz, meu irmão, você está fora da vontade de Deus. Algumas pessoas dizem: mas o Espírito Santo me inquietou, o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não inquieta nem incomoda ninguém não, querido. Ele guia você na paz. Em Isaías diz: em paz sereis guiados. Lá em Isaías também diz assim: no sossego e na confiança estará a vossa força. Sossego, paz, descanso. Descanso. Incomodação, inquietação e tal, e lá vai. Tem coisa errada. Eu estou mostrando o que a Bíblia diz. É paz, meu irmão. Não estou dizendo que você vai viver uma vida de forma displicente, né, irresponsável. As coisas acontecendo, não, estou na paz, salve. Não estou dizendo isso. É claro que você vai trabalhar, é claro que você precisa agir, é claro que se você precisa se mexer, afinal, se você não se mexe, alguma coisa vai acontecer errado com você. Mas aquilo que você fizer, você está no controle, tem paz. Filipenses 4. Aleluia. Vocês me amam ainda, gente? Filipenses capítulo 4. Versículo 6, estou encerrando. Não andeis ansiosos, também chamado de preocupados. Não andeis ansiosos, preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Todo mundo repete: diante de Deus. Isso. As vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E, aí o que é que vai acontecer no versículo 7? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para poder vir o versículo 7, eu tenho que cumprir o versículo 6. Entre no seu quarto, feche a porta, ouça o Espírito. Pastor, mas tem coisas que estão fora do meu controle. Deixa eu te dizer uma verdade: aquilo que estiver fora do seu controle não deveria nem estar na sua mente. Você não deveria nem pensar sobre isso. Não está fora do seu controle? Aprenda a deixar isso com Deus, meu irmão. Aprenda a deixar com Deus o que só Ele pode fazer. Eu vou dizer de novo: aprenda a deixar com Deus o que só Ele pode fazer. Vou repetir: aprenda a deixar com Deus o que só Ele pode fazer. Há uma música que diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Pronto, isso é vida de crente. Descanso, paz. Por que essa paz se manifesta? Como essa paz se manifesta?
quando dentro de você, você já viu o impossível ter acontecido. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante Golias, ele não ficou, peraí, eu vou ficar só até aqui, né? Porque uma espada daquela me parte em dois. E correu para cima do gigante. Mas ele não correu calado, ele correu falando. Ele correu falando. Sabe, meu irmão, preste atenção. Sempre o Espírito Santo vai te guiar dentro da palavra. E o que a Bíblia diz? Fale a palavra, diga a palavra. Tudo que você disser vai acontecer. Fala. Estava dizendo para uma pessoa hoje aqui, tudo que você procura na Bíblia, versículos que falam sobre seus filhos, vou estender para todo mundo agora. Procure na Bíblia versículos que falam para os seus filhos e fale acerca disso. Não importa o que você veja seu filho fazer ou deixar de fazer, fala. Eu não tenho filhos para calamidade, a minha geração é poderosa, a minha geração é abençoada, os meus filhos são discípulos do Senhor, grande é a paz. Meus irmãos, olha, tem vários versículos sobre filhos. E fala, e você vai ver acontecer o impossível na sua frente, ao ser guiado pelo Espírito. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse. Essa foi a palavra, Ele mandou para falar isso para você. Há pessoas que podem pensar agora, pai, eu vou precisar do gabinete com o pastor, vou falar com ela para marcar. Precisa não. Se for por isso, uma outra coisa assim, mas isso aqui não. Você precisa ter um gabinete, é com o Supremo Pastor. É com ele, marca com ele. Vocês estão entendendo isso? Há pessoas que fazem isso antes de nascer o sol. Outros fazem depois que o sol nasce. E outros fazem no finalzinho. Mas esse gabinete tem que ser constante. Ouvir o que Deus tem para a sua vida. Para quê? Para que essa paz que Deus falou, que Deus disse, que Jesus deu, esteja sempre dentro de você, querido. É isso. Eu amo cada um de vocês. E por isso eu trouxe essa palavra. Porque eu amo cada um de vocês, mas eu amo muito mais o meu Senhor. Amém?